Então, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Já estou a emitir em direto para o Facebook e para o Insta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, então hoje vamos começar com um direto, precisamente inspirado pelo solstício, pela lua nova, que está quase a chegar. A lua nova que é também um eclipse. E estamos na estação dos eclipses. Nós estamos aqui numa terra de ninguém, entre um eclipse lunar e um solar, aqui estes 15 dias, entre a lua cheia e a lua nova. Agora, no próprio dia do solstício, dia 21 de junho, para um tempo que eu diria ser o segundo round de 2020. O segundo round. Bom, e então, inspirada por este meu livro, O Oráculo do Sagrado Feminino. Muito obrigada a quem está aqui a ver. Inspirada por este livro, que é um livro que pode ser adquirido através online, enfim. Depois colocarei o link no final deste direto. Vamos falar um bocadinho também. Este livro que é um curso do feminino consciente e sagrado, e naturalmente que os novos tempos pedem mulheres e homens originais, quer dizer, conscientes. Portanto, essa originalidade é essa consciência. Beijinhos a quem me está a ver, um grande beijinho. Em astrologia, e vocês sabem que eu também sou astróloga, originalidade é essa função da individuação, esse resultado que é um processo que nunca acaba de nos tornarmos em quem nascemos para ser, fazendo essas sínteses. Então, qual é a alquimia do solstício do verão para o hemisfério norte, naturalmente? Porque o hemisfério sul está agora a preparar-se para o seu inverno, naturalmente. Bom, então, quem conhece este baralho sabe que tem cartas maravilhosas, que são as cartas criadas pela minha querida amiga Mónica Araújo, uma mulher do feminino sagrado e uma grande designer. E uma das cartas, vamos tirar aqui algumas das cartas que têm a ver com este solstício. Ora bem, o elemento água. Permitir-se sentir e evoluir com as emoções, afetos e sensibilidade. Eu vou fazer o primeiro retiro presencial pós-quarentena em Portugal. Vai ser no Estoril e, efetivamente, beijinhos a quem me está a ver, beijinhos grandes. Efetivamente vamos trabalhar este tema, o tema das águas, que é o elemento. Os elementos são divinos, os elementos são atributos da divindade. A água, a terra, o fogo, o ar e, no Oriente, o éter, que é o espírito. Nós vamos aprender a compor os nossos altares. O que é um altar? Imagine-se a si próprio, a si própria agora, sendo o altar. O que é que isso transforma? Se fechar os olhos e se imaginar sendo um altar. E um altar pode ser um círculo de pedras na natureza, como Stonehenge ou o Cromlech de Almendres, em Portugal. Pode ser o mar. Podem ser as montanhas. Enfim, cada um tem o seu próprio altar. Nós gostamos de ter, como eu aqui, as minhas deusas do sagrado feminino, as deusas de todo o mundo, que nos lembram arquétipos, esses arquétipos que são essas dimensões do divino por todo o mundo. Gosto de ter também a presença dos nossos antepassados, que são as nossas raízes. E nós precisamos, neste solstício que nos pede às águas, que nos pede essa reconciliação profunda com as águas, que é o elemento das emoções, que é o elemento da memória, que é o elemento da compaixão, que é o elemento, no fundo, da alma. A alma, isso que nós sente, é está muito ligada ao elemento água.
A água nos fluidos dos amantes, a água, as águas amnióticas do bebê que nasce, a água na lágrima do moribundo. A água é essa presença da alma. Diz-se que um bailarino, uma bailarina, quando está no palco, deixa a alma no palco. Nesse suor, nessa presença plena para o agora. Então, este elemento pede-nos reconciliação com essas raízes. Há um princípio nas constelações familiares do Bert Hellinger que fala do princípio da pertença, de nós sentimos que pertencemos às nossas raízes e que precisamos apaziguar-nos com elas para podermos ter asas para voar. Sem raízes fortes, nós não teremos nunca asas para ir muito longe. Então, como eu digo no meu livro O Poder do Amor, o universo está armadilhado para o perdão. O universo está programado para o amor. Porque sem amor, sem esse processo de cura que nos leva a uma integração de todos os aspectos que nós também trazemos como herança da nossa ancestralidade, nós não podemos ir mais longe, ir mais além naquilo que é o destino que o nosso mapa astral também devolve, não é? Porque o nosso mapa astral é o mapa da estrada, é o mapa do potencial, que nos fala, que nos revela as nossas potências, as nossas qualidades, também, naturalmente, os nossos conflitos internos. O caminho de maior e menor resistência, ou seja, aquilo a que tendemos a chegar pela essa zona de conforto e toda aquela zona aberta precisamos de abrir, porque a maior aventura é a descoberta de nós próprios e precisamos abrir para, nos reconhecendo, abrirmos novas portas para o mundo. E aí reside muito do nosso livre-arbítrio, nesse processo de sabermos quem somos e de aceitarmos pagar o preço por fazermos aquilo que a nossa alma diz: este é o estilo de vida com o qual me identifico. E então voltamos aqui às águas, voltamos aqui à alma. Porque, olá, beijinhos a quem me está a ver, querida Maria João Vasconcelos, querida Carla Costa e todas as pessoas que me estão aqui a ver também no Instagram. Neste retiro eu irei falar, assim como na Escola do Feminino Consciente e Sagrado, falo muitas vezes nesta altura, num dos contos meus favoritos, que é o conto, é um conto da queridíssima Clarissa Pincolas Teles, Pele de Foca, Pele da Alma. Eu conto sempre este conto neste solstício de verão, para o hemisfério norte. Lita, como diziam os antigos celtas. Águas, mais uma vez, já repararam? Água, água. E este conto fala-nos, assim como a lua nova de dia 21, que é um eclipse que vai durar pelo menos 6 meses. Então, se temos 6 meses na alma coletiva do mundo, esta energia de Capricórnio e de Caranguejo, porque a lua nova vai acontecer em Caranguejo, a 0 graus, um grau muito especial, que é a mãe e o pai. Então o pai está em dores terríveis de parto, por assim dizer, em dores de morte e renascimento, porque é Capricórnio, o signo no qual o Plutão, o Saturno, o Júpiter estão a pedir transformação. E Capricórnio é o patriarcado. Temos 2.000, 3.000 anos de patriarcado. É o pai, essa imagem do pai que precisamos transformar. Ora, esta energia coletiva do eclipse solar da lua nova em Caranguejo, que é o signo da mãe, vai nos pedir regeneração do eixo do pai e da mãe. Ou seja, não temos outra hipótese.
com o pai a cair, o pai Estado, o pai nação, o pai instituições coletivas como a OMS e as Nações Unidas e a Comunidade Europeia e seja o que for, em profunda desagregação, para não falar de outras coisas. O pai tem que ser transformado a partir de dentro. E o que é o pai dentro de nós? Naturalmente que quando eu comecei por falar e por vos falar desta dimensão sistémica, para nós termos asas para voar e para construirmos em máximo de potência o destino que nos coube, em máximo de potência, para que nós não fiquemos aquém do nosso destino. Porque uma das coisas que eu vejo mais em mapa astral e que me habituei a aceitar, mas que foi difícil aceitar, foi olhar para aquele mapa e olhar para aquela pessoa e sentir que aquela pessoa estava, meu Deus, estava no pecado maior. E o que é o pecado maior? É estar a 30%, meu Deus do céu, a 40%, se não a 20%, do seu potencial. Mas haverá maior pecado? Uma pessoa ter nascido com potencial, com recursos incríveis e não estar a usá-los? E não estar a usá-los para seu desfrute e para bem do todo? Mas que desperdício de alma, de recursos, de vida, que são tudo sagrados. Bom, então, essa transformação que este solstício conjunto, poderosíssimo, vai estar pelo menos 6 meses a 1 ano. Beijinhos, querida Wanda, beijinhos, querida Diana, beijinhos a todas as que me veem. Vai estar pelo menos de 6 meses a 1 ano a transformar coletivamente o eixo do pai e da mãe. Quando vamos ao pai fora, porque nós temos várias escolhas. Perante as dificuldades da vida, uns tornam-se vítimas, outros tornam-se agressores e outros tornam-se transformadores pela capacidade que têm de dizer: eu trabalho a minha consciência e eu vou ser a rainha e o rei da minha história. Eu vou fazer o que puder das minhas circunstâncias, sabendo que eu não sou limitada pelas minhas circunstâncias. Eu sou um ser que sou muito maior do que as circunstâncias que habito. Elas não me definem, elas não me condicionam, elas são um palco a partir do qual eu posso crescer, eu posso reinventar-me. E não obstante as dificuldades que nós temos agora no segundo round de 2020, que começa, do meu ponto de vista como astróloga, com este segundo eclipse, no dia 21 de junho de 2020, com Marte a entrar em Carneiro, o Senhor da Guerra, no signo, num signo profundamente individualista e temperamental, como é o Carneiro. Em quadratura mais à frente com os grandes em Capricórnio, meu Deus, isto vai dar um verão quente, como eu já tenho vindo a dizer. Mas nós temos escolhas. Nós temos escolhas. Já agora, eu sei que há muitas pessoas a verem-me que conhecem o seu beijinhos à Catilano, do sudoeste do Paraná, Brasil. Muita alegria por poder estar em direto para o Brasil também. Aqueles de vós que conhecem um pouco da astrologia ou que possam ir ver ao astro.com o vosso mapa e verificar que tem planetas entre os 23, 22 e os 27, 28, 29 graus de Capricórnio são aqueles que estão mais nesta transformação. Capricórnio, Balança, portanto Libra, Carneiro, Áries e Caranguejo. Portanto, todos estes aspectos, os que são nascidos no último decanato de cada um destes 4 signos. Está bem? Então, estes vão ser mais profundamente transformados. Aqueles que nascem em Capricórnio, no último decanato, mais transformados pela potência do novo ciclo. Aqueles que nascem em Caranguejo, mais transformados pelos embates
da oposição, pelos embates que vêm do facto das restrições, dos condicionamentos, das tentativas de manipulação, que vêm de fora. Os de balança, Libra, que vêm também por via de um processo de reflexão, já agora, reflexão de há 7 anos atrás, o que é muito importante perceber o que é que foi trabalhado desde há 7 anos atrás, o que é que aconteceu há 7 anos atrás, e portanto um processo de responsabilidade nova, de uma reestruturação mais sã, umas raízes mais sólidas para os vossos projetos. E naturalmente depois o Carneiro também está aqui com vários ciclos que agora, porque não é pressuposto falar aqui agora da alunação, falarei mais adiante, porque eu hoje gostaria de falar do Sagrado Feminino, portanto deste livro do Oráculo do Sagrado Feminino, da editora Castor de Papel, e, enfim, que é um pequeno curso, síntese do meu curso de 9 meses, que no fundo já não é de 9 meses, é de 12 meses e mais além. Mas então, portanto, aqui um pequeno à parte. Grande solstício, venha ele, diz a minha querida prima Isabel, um grande beijinho para ela. Portanto, temos Libra, Balança, nessa transformação também para perceber o que é para largar. Porquê é que é tão difícil largar? Porquê é que é tão difícil libertar o que já não nos serve? Faz-me lembrar o conto do solstício nesta carta do meu oráculo, que é uma carta que tem a ver exatamente com o solstício, lita, como diziam os antigos celtas. Pele de foca, pele de alma. Faz-me lembrar que isto é uma história que eu conto no nosso círculo de mulheres, mas também uma história que eu conto para todos. E obrigada, um grande beijinho, querida Catarina. Neste conto da Clarissa Pincola das Tés, nós deparamos com o momento e o processo arquetípico onde nós perdemos a nossa alma. Isso é tudo arquetípico que tinha que acontecer. Porque trabalhamos demais, porque demos demais, porque não atendemos demais a nós próprios. Enfim, e isto é muito comum nas mulheres, não é? Esta programação para dar demais aos outros. Nós perdemos a nossa pele de foca, nós perdemos a pele da nossa alma. E depois, como é que é encontrá-la? A vida quer-se assim mesmo completa. A minha vida quer-se assim mesmo completa. O que significa que a vida está sempre à procura da completude e, portanto, há sempre agentes que muitas vezes vêm de fora, que são espelhos do nosso imenso mundo interior, que nos trazem esses sinais, que nos trazem essas informações, que nos trazem essas pistas, esses caminhos, que importa dar atenção. Importa dar atenção. Agora, hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca. E neste conto, que eu conto tantas vezes às minhas queridas alunas da Escola Internacional do Feminino Consciente e Sagrado, é importante perceber que quando a mulher foca, a Selkie, ela perde a sua alma porque há um pescador que a rouba, porque se apaixona por ela. Para já os pescadores e aquilo que ele representa aqui de energia masculina também estão carentes da sua própria alma. Também se perderam de si. Homens e mulheres. Com excesso de trabalho, com excesso de responsabilidades, com excesso de domesticação. Enfim, com imensos fatores que na nossa cultura, civilização patriarcal, que tende de facto a fazer-nos esquecer o essencial e a dificultar-nos a volta ao lar, a volta a casa. Que este conto ensina. Atenção que este conto ensina de uma forma muito bela que essa volta é feita de muitas formas e repetidamente ao longo da vida, como se não houvesse uma só vez em que nós pudéssemos voltar a casa e recuperar a pele da alma. Para algumas mulheres e homens é o excesso de cansaço. Eu não aguento mais fazer tudo pelos outros. Eu não aguento mais com tanta responsabilidade.
E eu não aguento mais arcar com a projeção das expectativas dos outros sobre mim, sobre o meu desempenho, sobre o que eu devia fazer. Eu não aguento mais tentar consertar a vida dos meus pais, tentar consertar a vida dos meus filhos, tentar consertar seja o que for. Eu não aguento mais ser Vera Santa Teresa de Calcutá. Pronto, e vocês ponham aí os nomes que vocês quiserem. Bom, e então essa necessidade de recolhermos essa vida da alma, que este solstício também nos traz. Ai, abençoado solstício de verão! Traz-nos então esse pedido de volta ao lar, de volta a casa. É um lar marinho, estão a ver? As águas, estão a ver? É um lar marinho. As focas habitam os seres das águas, as selkies, as baleias, os golfinhos. É um mundo medial também, porque estes seres também vêm, como os golfinhos vêm ao de cima, como as baleias vêm ao de cima a respirar. É uma dimensão medial que em nós desperta para esse mergulho interno, que eu acho que às vezes é também o nosso receio de mergulhar naquilo que estamos a sentir, verdade ou não? Quem me está a ouvir que diga e que escreva aqui, verdade ou não? Algumas pessoas dizem que já tiveram a sua conta com este eclipse e lua cheia em Sagitário, minha querida Maria João, quando nós pensamos que já tivemos a nossa conta, ainda bem mais. Ai, eu rio porque a gente tem que rir. Às vezes também temos que chorar, pois é. As minhas alunas já estão habituadas às minhas gargalhadas, portanto, meus queridos, quem não me conhece, tem que se habituar às minhas gargalhadas sagitarianas. Não sou sagitário, mas tenho Sagitário no ascendente. Júpiter no ascendente. Portanto, sou aquariana. Às vezes eu penso que o mais difícil não é o mergulho, porque muitas mulheres estão cada vez mais com vontade de mergulhar, portanto, com vontade de fazer terapias e que têm feito imensa terapia. A nossa querida Ana Sofia Almada, o sentir é uma das maiores evoluções da consciência. O Carl Jung dizia que sem emoção não há evolução. Portanto, esta dimensão da permissão para sentir, para mergulhar, é necessária. Porque o que é que vamos fazer se não fizermos isso? Digam-me vocês. Vamos ficar a tentar aguentar até à exaustão, até ficarmos doentes? E morrermos de cansaço? Ou de doença? Ou então ficarmos dependentes de pastilhas para dormir, de Prozac, sei lá o quê? Qual é a opção? Digam-me vocês qual é a opção que há ao trabalho da consciência, mulheres e homens originais e conscientes. Os homens e as mulheres da nova era. Então, minhas queridas, meus queridos, este não é um vídeo, um direto sobre astrologia e o solstício, mas é um bocadinho de tudo. Portanto, sendo-se uma matriosca, Emilus Braga, exatamente, porque nós somos essas matrioscas russas que vamos de muda em muda de pele à descoberta de quem nós somos. Eu penso que nesta lua nova, no solstício de verão, que é também um eclipse solar, nós estamos, esta é uma das cartas do meu baralho, e é bom quando nos sentimos matrioscas porque nesse caso nós estamos na verdade do nosso ser. É como as águas, olhem para as águas no rio, olhem para as águas no mar, elas nunca estão no mesmo sítio, elas nunca estão da mesma maneira, as águas ensinam porque elas são qualidades divinas. E já agora eu comecei por falar neste direto em altar, e é bom termos nos nossos altares as figuras das deusas que vocês quiserem, as figuras dos nossos antepassados e figuras que convoquem completamente esses 4 ou 5 elementos que nos compõem, que são elementos arquetípicos
do divino. A água, a terra, o fogo, o ar e o quinto elemento na tradição oriental, o éter ou o espírito. Então imaginem encontrarem a imagem que convoca em nós este sorriso e esta abertura simultânea dos 5 elementos no nosso corpo e alma, de mulheres e homens conscientes. Então coloquem essa imagem no vosso altar. Essa imagem que tem poder de convocar e de abrir todos os 5 elementos em simultâneo é uma imagem poderosa. Eu não sei qual é, vocês cada um tem a sua. Para mim, às vezes, podem ser flores a florir, a florescer. Podem ser diversas coisas em cada estação do tempo. Então, nós temos, e meu Deus do céu, que eu tenho 10 minutos, como é que eu vou resolver esta situação? Tenho 10 minutos para acabar. Bom, queria falar então do solstício de Lita Iemanjá, uma das deusas da água do mar, uma das mães do mar, na tradição afro-brasileira. Ela era Iemana na antiga tradição do povo Yoruba africano. E que é uma carta de proteção, abundância de recursos e esperança, como nós precisamos, e o mundo precisa desta proteção, desta abundância de recursos e daquilo que as águas representam neste meu baralho. As águas representam compaixão, ternura, doçura, sensibilidade, e tudo isto neste novo eclipse. Este eclipse que começa com esta lua cheia, minhas queridas e meus queridos, que pede encarecidamente a vossa atenção para esta necessidade de construir a mãe interna e o pai interno, porque agora não é só o pai Estado, reparem, os nossos líderes estão desnorteados. O pai líder, o pai Estado, o pai civilização patriarcal está em transformação profunda. Então, obrigada pelos vossos comentários. Não sei se vocês querem partilhar aqui algumas questões muito breves, porque eu vou fazer uma consulta, dar uma consulta da Astrologia Internacional para as Caraíbas daqui a poucos minutos, e portanto eu vou ter que terminar este direto, mas dizer-vos que, voltando à história da pele de foca, pele de alma, que muitas vezes não é essa dimensão de mergulho que é mais difícil, dessa capacidade de nós separarmos as águas dentro de nós e percebermos, olha, afinal tenho aqui umas mágoas familiares, tenho aqui umas mágoas conjugais, tenho aqui uma dificuldade com a minha criança interior que eu preciso de resolver, ou por rejeição, por abandono, por falta de validação, por falta de valorização. E eu penso, pelo que eu tenho verificado com milhares de pessoas que trabalham há mais de 20 anos, que talvez não seja esse mergulho o medo maior. Eu acho que o medo maior ultimamente tem sido de voltar à superfície transformado. Não é? Voltar à superfície transformado. Quando nós encontramos o graal, quando nós encontramos o tesouro dentro de nós, quando encontramos essa verdade, o que fazer? Porque o marido não acha muito bem. Porque os filhos não vão achar muito bem que eu agora diga não e feche a porta e diga que precisa de 20 minutos ou meia hora ou 1 hora por dia, que ninguém me chateie, para meditar, para fazer as minhas coisas. Ok, tem que ser por dentro, porque a chave do coração abre por dentro. Tem que ser um processo interno de extremo autocuidado. Portanto, nós temos Iemanjá, a Senhora do Mar, que nos ensina, e reparem que eu estou a falar de arquétipos, não estou a falar necessariamente de aspectos religiosos, não, estou a falar de arquétipos, de cura e de cuidarmos-nos. Portanto, este solstício que vem das águas da ternura, desse resgate da ternura, da compaixão, da doçura por nós mesmos, desse apaziguamento, desse apaziguar, não sei se existe apaziguamento, e desse sentido de segurança, não é? De voltar a casa. De voltar a casa. Essa coragem de voltar transformados. Então, eu também tenho reparado, falo muito do extremo autocuidado, da arte do extremo autocuidado,
e tenho reparado que há muita gente que não sabe o que é que isso quer dizer. Há muita gente que não sabe o que é que isso quer dizer. Bom, temos que descobrir, não é? Temos que descobrir o que é que nós precisamos para voltar a casa, que é aquilo que a lenda das Xóquis ensina. A lenda, pele de foca, pele de alma. O que é que nós precisamos para voltar a casa? E nós precisamos voltar a casa em rituais cotidianos. Para algumas de nós, essa sede, essa fome de alma é tão grande que eu diria que encontramos e abraçamos um estilo de vida onde somos monjas, onde somos terapeutas, poetisas, eu sei lá, mulheres que têm, e homens, que que precisam de ter um espaço muito grande para si próprios. Mas cada um sabe de si. Agora, o importante aqui é que cada um perceba o que é essa arte do extremo autocuidado. É se voltar a casa e resgatar a pele de alma, a pele da foca, para não ficar seco até morrer de falta de nutrição num deserto psíquico, num deserto emocional, num deserto de sentido. Portanto, solstício novo, lua nova, e tantas chaves estão aqui. Pedem novas propostas, novas visões, novas soluções, novas ideias e novas ações para reconstruirmos a mãe e o pai dentro de nós. A mãe, eu diria que é tão parecida com a alma, com as águas, essa simbólica, essa mãe interior tão amorosa, não é? Capaz de aceitar, de validar e de reconhecer. De certa maneira também implica, pelas águas do solstício, também implica esse apaziguar com as nossas raízes, com a nossa história, com a nossa família, de onde vimos. E isto dá aqui uma grande florescimento, um florescimento que é florescimento da musa, que diz confiar na sabedoria da intuição e dos sonhos e ligar-se à inspiração do inconsciente. Portanto, este solstício é sempre, e sobretudo esta lua nova de Caranguejo, é tão maravilhosa para nós que fazemos trabalho com os sonhos, trabalho terapêutico, trabalho de intuição, desenvolvimento da intuição e desenvolvimento do feminino em nós. Portanto, trabalho de casa, perceberem qual é o nosso, e eu não sei aqui, qual é o nosso, qual é a nossa agenda vitaminada, ou seja, aquela que está cheia de vitaminas e de sais minerais capazes de nutrir de facto a alma, para que no nosso dia a dia nós possamos sentir que temos um espaço onde voltamos à alma, onde voltamos à essência, onde voltamos ao sentido, e cada um de nós tem o seu veículo para voltar à alma. Para uns é a escrita, eu adoro escrever, para outros é o canto, para outros é a dança, para outros é o silêncio, para outros é fazer nada, para outros é a contemplação do mar. Mas que seja o que for. Eu penso que a nossa civilização ainda não percebeu o preço que paga por não ter alma e por não ter este espaço e por não saber como voltar lá. Claro, andamos a Prozacs. O que é que a gente vai fazer? Ok. Então, para terminar, dizer-vos que a musa inspiradora, não sei se há aqui algumas questões que vocês possam trazer. Estamos perto de terminar, mas eu não tenho aqui muito mais questões, também aqui no Instagram, mas a musa é a sereia, é o arquétipo das deusas sereias, portanto são metade humanas, metade peixes, metade do inconsciente e metade do mundo exterior.
E a mulher tem muito esta capacidade, ela é muito sereia por natureza, ela é muito medial por via dos seus ciclos naturais, ela tem muito esta capacidade e este talento de trazer as suas intuições para o dia a dia, para uma civilização que antes não validava as suas intuições, mas esta civilização está em cacos. É o momento. É o momento. Portanto, solstício, dia 21 de junho, começa o segundo round de 2020. Temos um verão quente com os protestos e com as zangas, mas estamos a sair de uma dimensão pisciana de 2000 anos também, onde por equívoco, em equívoco, nós nos separamos em vez de encontrar o que em nós nos une. Portanto, é um tempo de união e é um tempo de olhar para dentro com compaixão, com ternura, com sensibilidade, para nós podermos, de facto, receber os sinais e as pistas que nos levam de um dia até ao outro. Eu costumo dizer que às vezes há livros que me levam de um dia até ao outro, de uma semana até ao outro, que me dão vida de um momento até ao outro. E de livro em livro, de pista em pista, de sinal em sinal, a vida vai construindo, a vida vai compondo, recompondo, fluindo, recriando, reinventando uma nova narrativa. Portanto, minhas queridas e meus queridos, hoje foi um breve direto, um grande beijinho. Eu ainda vou falar mais do solstício de verão, ainda vou falar mais do solstício de dia 21. Algumas de vocês estarão comigo presencialmente no retiro, no Estoril, no retiro do solstício, onde vamos trabalhar a sereia, outros não, claro, a maioria não poderá estar, mas vamos estar, quanto mais não seja, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Um beijinho, muitas bênçãos e até ao feliz reencontro. Beijinhos, Facebook, que eu tenho uma consulta para dar. Beijinhos. Bom solstício.